Oi, galera, boa tarde, como vocês estão? Fechando a nossa sequência sobre ligações químicas. Então, já temos vídeos sobre ligações iônicas, ligações metálicas e fechamos com ligações covalentes. Além disso, a gente também já tem vídeos sobre geometria, polaridade e forças intermoleculares. Então, aí temos um combo de todas as matérias que vocês precisam saber sobre essa parte, né? Uma parte bem introdutória, né, de química básica e que cai muito no vestibular. Todos esses 6 vídeos desse combo caem muito em qualquer prova que vocês forem fazer, ok? Bom, vamos lá. As ligações covalentes podem acontecer de duas formas, como o meme aqui estava mostrando, né? Existe a ligação covalente simples e a ligação covalente coordenada dativa. Vamos começar pela mais fácil, que obviamente é a covalente simples. A ligação covalente tem como principal característica o compartilhamento de elétrons, a fim de satisfazer a regra do octeto. Quando a gente falou sobre as ligações iônicas, a maior característica delas era a transferência definitiva de elétrons. O metal perdia e o ametal ganhava esse elétron que foi perdido. Aqui, ao invés de perder e ganhar, a gente vai compartilhar elétrons. E, por meio desse compartilhamento, a gente chega na estabilidade e na configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, que é a regra do octeto. Lembrando que nem todos os elementos da tabela periódica seguem a regra do octeto. A grande maioria sim, mas a gente tem algumas exceções. O hidrogênio, que é o nosso exemplo, é uma delas. Hidrogênio, hélio, lítio formam duetos, berílio, quarteto, alumínio e boro, sexteto. Então, generalizando octeto, mas também temos essas exceções. Já que vão ser compartilhados os elétrons, a ligação covalente simples vai acontecer entre elementos que queiram ganhar elétrons. Por isso acontece entre ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio. Nesse caso, eu tenho dois átomos isolados de hidrogênio que vão reagir. O que acontece aqui? Cada átomo de hidrogênio tem o seu único elétron na camada de valência, e quando eles se sobrepõem, a gente tem eles compartilhando cada um o seu elétron, formando um dueto que satisfaz e estabiliza o hidrogênio. Então, o hidrogênio sozinho, como átomo, na natureza, ele não existe. Ele não quer existir desse jeito, porque assim ele não está estável. Agora, quando ele consegue se ligar a um outro átomo, seja ele de hidrogênio ou não, ele consegue se satisfazer por meio do dueto. Então, na natureza, a natureza preferencialmente quer moléculas de H2 e não simplesmente de H, por causa da estabilidade. Outras representações que a gente pode ter, né? Representações mais simples, para não ter que ficar desenhando o núcleo e a eletrosfera, a gente pode representar dessa forma, bolinha e xizinho para indicar que a ligação covalente de compartilhamento está sendo feita com um elétron vindo do primeiro átomo de hidrogênio e o segundo elétron do segundo átomo de hidrogênio. Né? Cada um contribui com um para formar o dueto. Essa representação também pode ser substituída por um traço, mostrando o compartilhamento desses elétrons. É muito importante a gente falar que na ligação covalente acontece formação de moléculas, e por isso também é chamada de ligação molecular. Por que eu estou falando isso? Quando a gente estudou ligação iônica, a gente viu que não havia formação de molécula em si, havia formação de um aglomerado iônico, já que ela era formada por vários íons, cátions e ânions. Aqui não, aqui a gente forma a molécula de forma efetiva, né, porque não houve a formação dos íons. A ligação covalente coordenada dativa é aquela que vai acontecer quando um átomo ele
não tem mais como fazer ligação covalente simples, ele não tem elétron para isso, mas ele precisa continuar ligando. Qual a solução para continuar fazendo ligação? Fazer uma coordenada dativa. A coordenada dativa funciona como um empréstimo temporário de um par de elétrons, né? Então, são dois elétrons que são usados no empréstimo, um par. Por que empréstimo temporário? É como se o par de elétron ficasse zanzando de um lado para o outro dentro da ligação. Ora o par de elétrons é meu, ora é seu. Ora ele me satisfaz, ora satisfaz você. Por isso a ligação coordenada dativa é uma ligação mais fraca do que a covalentes, do que a covalente simples, né? Então o que que a gente tem aqui? A família 15 é uma família que pode fazer ligação coordenada dativa, porque ela tem 5 elétrons na camada de valência, sendo que eu tenho um par e 3 elétrons sobrando. Esses 3 elétrons que estão sobrando, que estão sozinhos, eles podem fazer ligação covalente simples. E o par pode fazer ligação coordenada dativa. Então, a gente tem a possibilidade desses elementos fazerem 4 ligações, 3 simples e uma dativa. As simples vão ser feitas com os elétrons que estão sozinhos e a dativa vai ser feita com o par de elétrons que está junto. E isso satisfaz os elementos da família 15, porque se eles já têm 5 elétrons na camada de valência, para chegar a 8 falta 3 ligações, que é exatamente as 3 ligações covalentes simples que ele vai fazer. Porém, se ele precisar continuar a fazer ligação, ele tem ainda a possibilidade de fazer uma dativa. Então, a gente tem aqui, né, as possibilidades, 3 ligações simples, uma dupla, uma simples, uma tripla, ou 3 simples e uma dativa. Antigamente, a dativa era representada por uma seta, como está aqui, para diferenciar ela das outras. Hoje em dia, a dativa também é indicada por um traço, né? Então, aqui a representação está só para mostrar que a quarta ligação é dativa, mas nas provas você vai colocar simplesmente um traço. A família 16, do contrário, da 15, né, por ter 6 elétrons na camada de valência, ele só precisa fazer 2 ligações para se estabilizar. E aí, por ter dois elétrons sozinhos e 2 pares, eles podem fazer 2 ligações covalentes simples, mas também pode fazer 2 coordenadas dativas. Essas ligações podem ser simples, dupla, pode fazer uma dativa só, ou pode fazer 2 dativas, né? Já na família 17, que tem 7 elétrons na camada de valência, para ele só falta uma ligação, porque só falta um elétron para chegar no octeto. Se a gente for distribuir esses 7 elétrons, a gente tem um elétron sozinho, que é justamente esse que vai fazer a ligação simples, e a gente tem 3 pares. Ou seja, tem a possibilidade de fazer 4 ligações, uma simples com o elétron sozinho e 3 dativas com os 3 pares de elétron. Então, essas ligações podem acontecer dessa forma. O que a gente consegue perceber? Família 15, 16 e 17 conseguem fazer 4 ligações ao todo entre covalente simples e coordenada dativa. Na 15, 3 simples e uma dativa. Na 16, 2 simples e 2 dativas. Na 17, uma simples e 3 dativas. Mas no final, todos eles têm a possibilidade de fazer 4 ligações, que é o que a família 14 consegue fazer. A família 14 tem 4 elétrons na camada de valência, os 4 elétrons sozinhos. Então, a família 14 só consegue fazer ligação covalente simples, porque elétron sozinho só faz covalente simples. Pode ser 4 simples, 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, 2 duplas, né? Não importa, mas a gente precisa ter 4 ligações sendo feitas e nenhuma delas vai ser dativa. Então, é bem importante a gente falar que átomos da família 13 e da família 14 não fazem coordenada dativa. Por quê? Já contraria a própria definição. A gente está dizendo que coordenada dativa é aquele empréstimo temporário de um par
de elétrons. Se a gente for pegar um elemento da família 13 e um da 14 e distribuir os elétrons de valência, eles nem têm par. Como que eles vão doar alguma coisa que eles não têm? Então, o boro, que é da família 13, tem 3 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem 1, 2, 3. Sozinhos, separados. Esses sozinhos só conseguem fazer ligação covalente simples. Como não tem nenhum par, o boro não pode fazer nenhuma dativa. O carbono, que é da família 14, tem 4 elétrons na camada de valência, a gente distribui 1, 2, 3, 4. 4 elétrons sozinhos. Esses elétrons podem fazer 4 ligações covalentes simples e nenhuma dativa, porque não tem par de elétrons para ser doado. Aqui eu coloquei algumas características da ligação covalente, né? Diferentemente das ligações iônicas, que são sempre sólidas, as covalentes podem se apresentar nos 3 estados físicos. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Elas possuem baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, diferente também da iônica, que tem ponto de fusão e ponto de ebulição alto. Não conduzem eletricidade, em hipótese nenhuma. Na ligação iônica, a gente tem esses compostos conseguindo conduzir quando estão em meio líquido ou aquoso. Porém, a gente diz que as covalentes não conduzem eletricidade, mas tem 3 exceções muito importantes. Ácidos em meio aquoso conduzem eletricidade, porque ácidos em meio aquoso ionizam. Então, vai ter fluxo de elétrons ordenado e vai conseguir conduzir. A amônia em meio aquoso forma hidróxido de amônio, que em meio aquoso libera íons OH-, né, se dissocia. Então, também vai conseguir fazer essa condução. E uma exceção muito importante é o grafite. O grafite é um excelente condutor de eletricidade. Não sei se vocês lembram da aula de alotropia, né, falando da alotropia do carbono. O grafite, ele é feito de lamelas. São estruturas hexagonais, vários hexágonos ligados uns aos outros e um empilhado em cima do outro. E a gente tem ligação π entre esses átomos de carbono. Então, por conta da ressonância dessas ligações π, como se fosse o anel aromático, a gente tem condução de eletricidade. Gente, coloquei aqui o boro e o carbono de novo, mas vou colocar um exemplo de cada família. E aqui eu estou focando nas 6 últimas colunas da tabela, porque são aquelas que possuem a metal, então são aquelas que vão fazer ligação covalente, já que ligação covalente é feita entre metais. O boro e o carbono, a gente já tinha falado, né? Como que a gente distribui os elétrons de valência. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que esses elétrons não podem ser distribuídos de forma aleatória. Você precisa distribuir como se fosse um quadrado. O boro tem 3 elétrons, então vai ser 1, 2, 3, separados. O carbono tem 4 elétrons, vai ser 1, 2, 3, 4, separados. Elétrons sozinhos podem fazer ligação covalente, por isso o boro pode fazer 3 e o carbono pode fazer 4, né, por conta desses elétrons que ele tem. E não podem fazer nenhuma dativa, porque não tem par de elétrons. Para o nitrogênio, na hora que a gente for distribuir os 5 elétrons dele, já que ele é da família 15, e quando a gente for tentar fazer o quadrado, vai faltar para um elétron. Então, 1, 2, 3, 4. Fechei o quadrado e ainda falta um elétron. Aí sim, eu agrupo formando o par. Por isso que o nitrogênio pode fazer 3 ligações covalentes simples e uma dativa. As 3 simples vão ser feitas pelos elétrons sozinhos e a dativa pelo par de elétron livre que foi agrupado. O oxigênio é da família 16, né? Então a gente consegue fazer 1, 2, 3, 4, fechou o quadrado e eu ainda tenho que distribuir 2 elétrons, ou seja, eu vou ter que agrupar em 2 pares de elétron, por isso o oxigênio pode fazer 2 ligações covalentes simples pelos elétrons sozinhos
e 2 dativas, pelos pares de elétron. O flúor, eu tenho que distribuir 7, porque ele é da família 17. Então, vai dar 1, 2, 3, 4. Fechei o quadrado e, mesmo assim, eu ainda tenho que distribuir mais 3. Então, vai fechar em 3 pares e 1 sozinho. Com os 3 pares, ele consegue fazer 3 dativas, e com o sozinho, ele consegue fazer uma covalente. O neônio é um elemento da família 18, é um gás nobre. Por isso, ele tem 8 elétrons na camada de valência e por isso ele tem 4 pares. Ele já tem 8, ele já se satisfaz sozinho. Então, não faz ligação nenhuma. Bom, gente, esse meme aqui, maravilhoso, do Homem-Aranha, né? 500 memes desse. Da ligação covalente ser igual à ligação molecular. Realmente são sinônimos. A gente viu lá que na ligação covalente são formadas moléculas, por isso a ligação covalente também pode ser chamada de ligação molecular. Porém, e muito cuidado com isso, elas podem formar 2 tipos de compostos diferentes, com propriedades diferentes. A ligação covalente, que também pode ser chamada de ligação molecular, que é aquela que acontece por meio de compartilhamento de elétrons, pode formar 2 tipos de compostos: compostos moleculares e compostos covalentes. Os moleculares, ou seja, que formam moléculas, vão possuir todos essas propriedades e características que a gente falou até aqui. Então, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, possuem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, é o que a gente já tinha estudado. O que são os compostos covalentes? Os compostos covalentes são aqueles formados por ligação covalente, por ligação molecular, só que ao invés de formar uma molécula, ele forma uma macromolécula, uma molécula tão grande, com tantos átomos, que ele tem uma massa molecular muito elevada. Além disso, os compostos covalentes são sólidos à temperatura ambiente, então só tem essa possibilidade de estado físico. Aqui no molecular, a gente sabe que ele pode existir nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Para ser um composto covalente, ele tem que ser sólido à temperatura ambiente, é uma característica muito forte desses compostos. E, além disso, ele tem ponto de fusão e ponto de ebulição muito elevados, né, diferentemente dos moleculares. Okay? Então, são exemplos de compostos covalentes: o grafite, o diamante, o fósforo vermelho. Esses 3 vocês estudaram em alotropia, né? O diamante, aquela estrutura, aquela rede cristalina de carbonos tetraédricos, infinitos carbonos. O grafite também, os hexágonos empilhados um em cima do outro. O fósforo vermelho, né, que é a estrutura do fósforo branco P4 repetida indefinidas vezes. A areia, né, da sílica. Polímeros, que são compostos que a gente vai estudar na química orgânica. Todos eles são compostos do tipo covalentes, porque eles têm, é como se fosse um caso especial dos compostos moleculares. Ok? Tipos de fórmula, gente, vocês precisam saber desenhar esses compostos. Existem 3 tipos de fórmula. A fórmula molecular, que é aquela que a gente está acostumada, que é aquela que representa quantos átomos formam a molécula. Então, a fórmula molecular do ácido sulfúrico, H2SO4, tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, Cl2, O2, N2, H2O, né, são todos fórmulas moleculares que a gente junta quantos átomos de cada tem. E aí, os desenhos podem ser feitos com fórmulas eletrônicas ou estruturais. As fórmulas eletrônicas têm esse nome porque elas vão indicar a quantidade de elétrons de valência que cada átomo tem. Além disso, as fórmulas eletrônicas também podem ser chamadas de estruturas de Lewis. Então, você precisa representar
os elétrons que cada elemento tem, os elétrons de valência, e por um elo de ligação representar a ligação covalente. A estrutural é você pegar essa fórmula de Lewis, essa estrutura de Lewis, e colocar um traço no lugar do elo. E não precisa representar os elétrons sobrando. Pode representar? Pode, mas não precisa. Ok? Tem que saber fazer esses desenhos. A minha sugestão, e depois eu vou mandar um material para vocês, é que vocês saibam desenhar, pelo menos, todos esses que estão aqui nessa tabela, HCl, cloreto de alumínio, metano, ácido nítrico, ácido carbônico, ozônio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, ácido sulfúrico, ácido nítrico, e ainda tem que saber desenhar os íons hidrônio, amônio e nitrato. Tá? Todos esses caem e você tem que saber fazer esses desenhos. Ok, gente? Beijinho. Até a próxima.